A repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Quando você entende isso, certamente a sua vida ela muda e muda por completo. Quero dar boa noite a todos aí. Eu estava aqui olhando, minha esposa está terminando um discipulado agora com a pastora Silvânia. E assim que a minha esposa chegar aqui, a gente vai dar sequência. Mas entenda isso, a repetição, ela é a mãe de todo aprendizado. Tem gente que diz assim, eu queria ser uma bênção, eu queria prosperar, eu queria crescer, mas só faz uma vez. Lembre do que nós estamos estudando essa semana, faça 2.000 vezes duas coisas, do que 2.000 coisas 2 vezes. E hoje nós vamos concluir uma série que nós estamos falando a respeito de 5 forças que roubam o seu lucro. 5 forças que tiram o seu faturamento. A primeira força é fornecedores. Então eu expliquei que se você ficar na mão de um fornecedor, você pode ser prejudicado, porque aquele fornecedor pode te trair, pode elevar o preço, pode oferecer um produto inferior e a sua clientela abandonar você. A segunda coisa eu falei que são os produtos substituíveis, ou seja, você tem um produto que pode ser substituído por outro, engolido por outro. Uma coisa simples de entender, tinha aqui o táxi, hoje agora tem o Uber, então um engoliu o outro, acabou, né? Por exemplo, nós tínhamos antes aí o CD, veio o pendrive e engoliu o CD. Então é só você entender que dependendo do produto que você coloca no mercado, ele pode ter produtos substituíveis. A terceira coisa que nós vemos que rouba a nossa força, no sentido de faturamento, de prosperidade, de crescimento, até para você poder investir em alguma coisa, são os clientes. Os clientes ficam pechinchando, os clientes ficam pedindo preços menores. Olha, abaixa para mim, faz assim, faz assado. E se você não tomar cuidado, você acaba tomando um grande prejuízo. Então, eu coloquei aqui uma coisa muito interessante. A repetição, ela é a mãe de todo aprendizado. Muitas pessoas falam assim, como que o senhor consegue atingir alguma coisa? Como que o senhor consegue conquistar alguma coisa? O segredo é a repetição. Eu bato, e bato, né? Meus pais me ensinaram o seguinte, quero mandar um abraço para todos aí, né? Você que está entrando, boa noite a todos os estados do Brasil, né? E a pastora Silvânia, ó, terminou agora o discipulado da pastora Silvânia com a minha esposa aí, estamos juntos aqui. Então entenda bem que essa live de hoje aqui, ela é muito interessante, porque as pessoas às vezes não entendem por que alguém chega aonde chegou. O primeiro passo que você tem que entender é que a repetição, ela é a mãe de todo aprendizado. De repente você fala assim, eu queria fazer 30 coisas, faça uma só. Você não precisa fazer 30, faça uma só. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui é que você precisa mudar a sua mentalidade. Então, lembre-se, fornecedores, produtos substituíveis e também clientes. Qual a quarta força que procura tirar o nosso lucro? E aí eu coloquei aqui, ó, para não esquecer, hein? Deixei aqui ó, bem no pontinho aqui para você, para a gente não esquecer. A quarta força que tira o nosso lucro são os novos entrantes. Ou seja, pessoas que nunca iriam entrar no mercado e agora estão entrando no mercado. Pessoas que nunca iriam fazer determinado, vamos dizer assim, empreendimento e começaram a fazer. Por exemplo, eu sou pastor e eu sei disso, né? Na minha cidade, por exemplo, eu tive o dissabor de ver uma igreja parede com a outra. Quem já viu isso aí? Coloca aí, ó. Eu já vi. Pode colocar aí. Eu já vi. Eu vi isso aí várias vezes. Pela lei, teria que ter talvez 1 quilômetro, 100 metros. Eu já vi. Entendeu? Então, o que acontece? São novos entrantes. Eu já vi, por exemplo, igrejas, né, que ela tem um poder maior aquisitivo, e ela chegar e comprar o terreno, comprar o prédio, e a outra igreja ter que sair. Então, se isso acontece com igreja, imagina com empresas. Isso também acontece.
Então você não pode ficar dando mole. Esses novos entrantes é um perigo para o nosso comércio, porque primeiro as pessoas, lembra da live de segunda-feira, você quer ser único ou quer ser o melhor? Se você quiser ser o melhor, você vai estar sempre na concorrência, sempre tendo que fazer alguma coisa e olhando sempre para o seu concorrente. Você não tem paz. Agora, quando você é único, você não tem concorrente. O preço que você colocar, as pessoas vão comprar o seu produto. E essa quarta força, ela é muito interessante, porque você pode derrubar isto através da inovação. Existe criação e inovação. Criação, criar algo, já está dizendo, criar do zero, criar do nada. Inovação é você pegar de um ponto que já existe. Então, por exemplo, você está indo e faturou 1.000, 10.000, 50.000 reais e parou, chegou num teto ali que você não vai mais. Você precisa inovar. Você precisa fazer algo diferente. O seu diferencial tem que ser tão forte que você consiga recuperar o seu lucro, o seu faturamento. A quinta e última coisa, são 5 forças: fornecedores, produtos substituíveis, clientes e novos entrantes, e essa última agora, rivalidade. Meu amigo, o negócio é pesado. Se você ficar dando bobeira, você perde e muito. De repente o seu sócio pode lhe trair, de repente funcionários podem sabotar a sua empresa e você ser prejudicado. Aí você diz, mas Orlando, se eu já tenho a empresa, se eu já tenho o produto, como que eu consigo vender bem esse produto? Como que eu consigo prosperar, escalar isso? Eu falei ontem sobre os 3 Ds. Primeiro D, você tem que trabalhar, que é o D do desejo. Você tem que despertar o desejo nas pessoas. O grande problema é que nós não queremos estudar, não queremos pesquisar. Por exemplo, tem uma live como essa, uma aula como esta, muitas vezes a pessoa não pega um papel para anotar. Aí quando é amanhã, ela está diante do balcão ou está diante do seu portfólio, ela quer vender e não consegue vender. Mas foi falado aqui como que se vende. Eu falei que nós estamos falando sobre finanças, mas você pode levar isso para a igreja, para casamento, para a família, para os seus filhos, para os seus pais, para toda a sua vida. Então o primeiro D aí é o D do desejo. Você tem que despertar esse desejo no seu cliente, nas pessoas, até na sua família. Se você tem uma família e você é um marido que não desperta um desejo na sua esposa, você é uma esposa que não desperta um desejo no seu marido, esse casamento vai quebrar. Esse casamento vai falir, não tem como ele progredir, não tem como ele crescer. O segundo D é o D da dúvida. Se você não esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas desta pessoa, ela não compra, ela não entra na guerra, ela não veste a camisa. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no casamento, minha esposa não veste a minha camisa, meu marido não veste a minha camisa, eu preciso de apoio, ela nunca me ajuda, ele nunca me ajuda. Mas a questão é, você tirou as dúvidas? Você esclareceu? Olha aqui, por exemplo, esta aula. Eu expliquei para você que é um empreendedor, ou para você que quer abrir um negócio, que existem 5 forças que tentam roubar o seu faturamento. Quando eu explico isto, eu estou tirando as dúvidas. Se eu tiro as dúvidas, é mais fácil de você abrir a sua empresa, manter o seu negócio ou até escalar o seu negócio. E o terceiro D, o primeiro D, desperte desejo. Segundo D, esclareça as dúvidas. Terceiro D, arranque a dor. Qual é a dor do seu cliente? Qual é a dor da sua esposa? Qual é a dor da sua mãe? Qual é a dor da sua igreja? Qual é a dor do seu chamado? Qual é a dor daquela pessoa que convive com você? Quando você consegue achar a causa e levar um remédio para aquela dor, você consegue então alguém que entre no seu time. Você consegue então alguém que faça aquilo que você tanto deseja. Um grande segredo para que nós possamos ter um bom time, uma boa equipe, que essa equipe seja coesa, é necessário você entender que pessoas precisam de pessoas. E você precisa amar pessoas. Se você não amar pessoas, você não consegue evoluir. Por que eu estou fazendo essa aula aqui? Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar descansando, mas eu estou compartilhando. Aí você diz assim, será que o senhor não está perdendo tempo?
Não, porque quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Várias pessoas têm me mandado mensagens e dizendo, olha, aquela aula da segunda-feira me ajudou, a aula da terça-feira me ajudou. Tem pessoas que estão dizendo, eu estou acompanhando todas as aulas, eu estou sendo abençoado. Tem gente que está compartilhando os meus vídeos e mandando as minhas aulas para outras pessoas. Então, para mim está valendo a pena. Está valendo a pena fazer isso que eu estou fazendo. Ah, mas o senhor não tem medo de crítica? Querido, quem tem medo de crítica não faz nada, não constrói. Tem pessoas que se paralisam. Ah, mas fulano disse que eu estou fazendo errado. Corrija, não tenha medo de errar. Anote aí, sucesso é a soma dos meus fracassos. Eu tenho que errar e errar muito, só que nunca nas mesmas coisas. Se você vê alguém de braços cruzados que não faz nada, não vai ter nada na vida. Você quer crescer, quer ser abençoado? Produza, faça algo. A crítica é normal, as pessoas vão fazer críticas. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Críticos não constroem. Críticos não constroem. Construtores não criticam. Quem está construindo alguma coisa não tem tempo para ouvir coisas ruins, para ouvir coisas negativas. Você tem que procurar brindar o seu coração. Muitas vezes o coração é afetado por uma palavra negativa. Alguém diz que você abriu errado esse comércio. Alguém diz que você casou-se errado. Alguém diz que você está fazendo da forma errada e você se paralisa. Meu amigo, não faça isso. Aplique esses 3 Ds aqui que eu ensinei para você e vença e supere essas 5 forças que tentam roubar o seu lucro e o seu faturamento. E hoje eu queria entrar um pouquinho mais, eu queria falar algumas coisas a mais do que nós podemos fazer pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso dia a dia. Primeira coisa, eu queria que você mudasse a sua mentalidade. Já que você decidiu abrir essa empresa, já que você decidiu se casar, já que você decidiu ser pastor, então você precisa mudar o seu mindset. Você precisa mudar a sua mentalidade. Então, a partir de agora, chega de mimimi. Você vai pegar aí um caderno, você vai colocar no seu caderno algumas anotações, e eu quero falar sobre uma coisa que eu vou começar hoje e vou terminar amanhã. Você já ouviu falar sobre ROI? Já ouviu falar? Escreve aí. Eu, já, sim. Quem já ouviu falar sobre ROI? Letra R, letra O e letra I. ROI. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos ver aí. Tem gente que diz assim, o que é isso, meu Deus do céu? Né? Se você tem uma empresa, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas ROI significa que é o retorno sobre o investimento que eu fiz. Então, a pergunta que não quer se calar é qual tem sido o seu ROI? Ou você está sendo ruído por essa empresa, por esse problema, por essa dificuldade, por esse empreendimento que você fez? Pergunta, e é desafio agora, qual tem sido o seu ROI? O seu ROI tem sido satisfatório? O seu ROI tem cobrido os custos? O seu ROI tem valido a pena? O custo-benefício tá dentro aí do negócio? Porque às vezes a pessoa está pagando para trabalhar. Às vezes a pessoa está se matando, destruindo sua saúde, destruindo sua família, acabando com o seu casamento, não participando e não tendo nada com o seu filho. A Rosana disse aí que nunca ouviu falar sobre ROI. ROI, Rosana, significa uma sigla em inglês que significa para nós aqui retorno do investimento. Então, eu investi, digamos, 10 mil reais na minha empresa. Quando nós estamos falando com empresários, empreendedores ou investidores, a gente costuma usar essa frase ou essa palavrinha. Qual tem sido o seu ROI? Então, esse ROI é o retorno. Qual tem sido o retorno? Então, quer ver uma coisa ficar mais fácil aqui? Você está casado? Ai, pastor, graças a Deus eu casei. Qual tem sido o seu ROI? Qual tem sido o seu ROI? Está valendo a pena esse casamento?
ou esse casamento é uma droga? Tá valendo a pena você viver com essa pessoa ou isso aí foi a pior coisa que você fez na sua vida? Se você tem padecido, se você tem sofrido, se você tem feito coisas e não tem tido retorno, o seu ROI não tem sido satisfatório. Talvez você fale assim, mas é porque eu amo e não sou amado. Então, o seu ROI não está valendo a pena. Agora, pegando para um lado espiritual, vamos subir aí a camada aí. Você e Deus. Você e Deus. Será que Deus tem tido retorno? Deus te enviou para essa terra. Deus te colocou nessa terra. A pergunta que eu quero fazer é, qual é o ROI de Deus em relação à sua vida? Eita, essa doeu, hein? Essa foi forte, hein? Foi demais, hein? Qual tem sido o ROI de Deus? Letra R de Romã, letra O de Orlando, letra I de o ROI de Deus em relação a você. Deus tem tido retorno em relação à sua vida? Qual é o retorno que Deus tem tido em relação a você? Então agora você entendeu, né? Você precisa entender isso, você precisa compreender isso. Isso é muito importante. E para a gente finalizar a aula de hoje, eu queria que você, além de estudar sobre ROI, que você estudasse também um pouco sobre custos. Porque quando você pega um papelzinho e você faz uma anotação, pega uma caneta, cadê uma caneta aqui? Pega uma caneta, aí você, peraí que eu vou anotar, vou ver aqui o que é que eu tenho para fazer. Você precisa ter um poder de negociação muito forte. Você precisa ter um poder de negociação muito forte. Se você não tiver, sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar. A sua empresa, ela depende mais do seu poder de negociação do que propriamente do produto que você tem lá para vender. A sua família depende mais do poder de negociação que você tem do que propriamente ter se casado ou não com a pessoa certa, estar morando ou não na rua certa, estar bem numa casa ou não. Então, o poder de negociação, ele é muito importante. E tem pessoas que elas não entendem isso e fazem as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, você que vende aí bolo, quanto que você cobra por cada pedaço de bolo ou por um bolo? Você vende, por exemplo, carros. Quanto que você está pedindo aí no carro? Qual é a marca do carro? Qual é o ano do carro? Você tem pedido a coisa dentro do nível? Você tem que entender de preço, você tem que entender de custo. Eu coloquei aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, hein? Só para você ter uma noção. Eu coloquei aqui sobre essa questão de custo e nós vamos estudar, vamos pegar bastante amanhã, eu vou falar sobre isso, sobre o custo calculado e o custo relativo. Me cobre amanhã, hein? Amanhã, sexta-feira, você me cobre sobre isso. Você está na sua empresa, você está no seu negócio, você está vendendo, você está comprando, você está negociando, e nós temos que entender o seguinte: existe o custo que eu coloquei aqui, calculado, e existe o custo relativo. Eu não vou entrar nisso hoje porque a aula já está acabando, mas amanhã eu vou falar muito sobre isso. Então, só fazendo aqui um resumo para que você possa entender, hoje eu falei e concluí as 5 forças que roubam o seu lucro. Primeira força que tira ou diminui o seu lucro, fornecedores. Tome muito cuidado com isso. Não fique na mão de um só, tenha 2, 3, 4, se puder ter até 5 fornecedores, ok? A outra coisa são produtos substituíveis. Aí eu citei aqui, dei um exemplo, por exemplo, eu vou ser taxista. Veio o Uber e quebrou o taxista. Tá entendendo a coisa? Aí olha como é que o negócio é maluco. O taxista está brigando com o motorista de aplicativo. Beleza? Não é isso aí? A guerra não é essa? Ok. Você sabia que já estão construindo, em alguns lugares já estão tendo até autorização de utilizarem o carro autônomo? Quem sabe o que é carro autônomo? Sabe? Bota aí, eu sei. Carro autônomo. Carro sem motorista. O taxista está discutindo com o motorista de Uber.
Nessa discussão, ele está perdendo passageiro, perdendo clientes, e está chegando o carro autônomo. Um caminhão sem motorista, um carro sem motorista. Meu Deus do céu. Nós precisamos mudar o nosso mindset. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A sua mentalidade financeira tem que subir o nível, tem que melhorar, tem que subir e subir de uma forma muito forte. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isto é um exemplo só que eu dei de produtos substituíveis, ok? Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você sofre. Se você não entender isso, você acaba quebrando. Você sabia que antes da Uber ser a Uber, houve uma empresa, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre ela, houve uma empresa que ofereceu o mesmo serviço da Uber, mas ela não conseguiu pela logística, ela não conseguiu implantar a coisa e não funcionou. Veio a Uber com a logística, veio a Uber com a inovação e conseguiu implantar e pegou a coisa. Então, produtos substituíveis. Terceira coisa que tira o nosso lucro, eu estou falando no sentido de faturamento das coisas que tentam concorrer com o dinheiro que você tem, ok? Então, a terceira coisa são clientes. O cliente está sempre pechinchando, cliente está sempre... É complicado o cliente. O cliente é complicado. Por isso que pare de ficar sendo melhor. Pare de ficar prestando atenção na concorrência. Seja único. Tenha um diferencial. Porque aí não tem concorrência e o seu lucro vai subindo. A quarta força que tenta tirar o nosso lucro são os novos entrantes. Então, por exemplo, eu estou fazendo um produto, ninguém está fazendo. Amanhã tem mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 10 fazendo. Então, isso é complicado. Então, você tem que procurar saber o que você está fazendo. O que você está fazendo? Porque amanhã vão ter 10 pessoas, 100 pessoas fazendo o que você está fazendo. A quinta força que concorre com o nosso lucro é a rivalidade. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu não tenho nenhuma empresa física. Na minha mente, eu não consigo. Alguém que está me assistindo aí, você pode me ajudar. Você tem uma empresa física, está dando certo? Está funcionando? Como que é essa coisa aí com os funcionários, os impostos, essas coisas todas? Porque na minha cabeça, em pleno século XXI, em pleno 2020, encerrando a década passada, dezembro desse ano, inicia-se a nova década até 2030, eu não consigo conceber uma empresa no dia de hoje sem ser digital. Eita, falei, né? Eita, e agora? Eu não consigo. Não entra na minha cabeça uma empresa física. Não entra na minha cabeça. Não sei. Eu já tentei. Falei, gente, nós estamos no século XXI. Olha só. Já criaram o carro autônomo. Carro sem motorista. Meu amigo, quem não estiver na internet vai quebrar. Então, se você tem uma loja física, pelo amor de Deus, abra um Instagram urgente. Abra um canal no YouTube urgente. Vem para o Facebook, igual eu estou aqui, ó. Vá para o Facebook, vá para as redes sociais. Urgente, meu filho. Urgente. E aí, fechou? Anotou as 5 forças? Os 3 Ds. Pediram para repetir, vou repetir aqui. Os 3 Ds. Quer vender bem? Quer empreender bem? Quer escalar? Quer fazer em grande escala o seu negócio? 3 Ds. Primeiro D, desejo. Desperte o desejo no seu cliente. Desperte o desejo na sua família. Desperte o desejo na sua igreja. Desperte o desejo na sua comunidade. Desperte o desejo. Segundo D, dúvidas. Tire as dúvidas. Esclareça as dúvidas. Você já reparou que todo site bom, ele tem lá, por exemplo, várias perguntas, né, que as pessoas frequentemente fazem. Então, quando você entende isso, você começa a crescer e a prosperar, porque você vê que é o seguinte, eu preciso tirar a dúvida da pessoa. Tem gente que não está com você porque você não tirou uma dúvida do caminho, que a pessoa cai para dentro. Terceiro D, o D da dor. Se importe com a pessoa. Procure se importar com a pessoa.
ok? Então, hoje eu entrei nas 5 forças, já não vou falar mais sobre as 5 forças que tiram o nosso lucro, não vou falar mais também sobre os 3 Ds, desejo, dúvidas e dor, que é uma maneira de você vender e vender bem e vender com consistência. E agora eu vou começar a entrar no novo assunto. Comecei a falar sobre o ROI. Quem não pegou aí, está chegando agora. ROI, a letra R de Romã, letra O de Orlando, letra I de igreja. ROI, essa sigla é uma sigla em inglês, que significa o retorno sobre o investimento. E aí, doeu, hein? Porque eu perguntei o seguinte, entre você e Deus, qual tem sido o ROI de Deus? Meu Deus do céu. Isso merece uma aula. Amanhã eu só vou falar isso aí. Meu Deus do céu. Jesus amado, qual é o retorno que Deus está tendo? O ROI que Deus está tendo de ter salvado você, de ter enviado Jesus para nascer, crescer, morrer em seu lugar. Valeu a pena? Deus está tendo um ROI? É muito forte. Pastora Silvana, é muito forte, pastora Silvana, é muito forte. Então, e amanhã eu vou entrar nesses 2 custos. Custo calculado e custo relativo. Você precisa aprender a colocar preço no seu trabalho. Se você não colocar preço no seu trabalho, você vai sofrer. Por exemplo, tem gente aí vendendo tempo. Tem gente aí que trabalha 8 horas, 10 horas, 16 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo. Pare de vender horas. Pare de vender tempo. Venda resultados. Pegou? Venda resultados. Pare com esse negócio de, mas é porque eu trabalhando muito, eu vou ter muito. Não, trabalhe menos e produza mais, ok? Eu vou ficando por aqui, já anotei aqui, amanhã eu vou falar sobre o ROI, ok? Amanhã eu vou falar sobre custo relativo e custo calculado. Vou ensinar um pouquinho como você coloca o preço nas coisas. Não dá para falar tudo, porque as minhas aulas, gente, elas demoram 15 minutos, 20 minutos. Eu não gosto de passar desse tempo, entendeu? Eu gosto de fazer uma coisa bem rapidinha, porque menos é mais. Menos é mais. Então, falei sobre as 5 forças que roubam o seu lucro, falei sobre os 3 Ds, como que você aumenta as suas vendas, escala as suas vendas, e estou entrando aqui no ROI. R-O-I, ROI. Qual tem sido o Thiago aí, Thiago, matou charada, seja um investidor. É por aí mesmo, é isso daí. Eu estou amando essas aulas, cada dia está entrando mais gente aí. Lembre-se do seguinte, eu sou uma inspiração para você. Você que de repente não faz lives, não está gravando uns vídeos aí, comece a gravar. Talvez você diga assim, eu tenho vergonha, porque só uma pessoa vai me assistir, só 2 pessoas vão me assistir. Ei, todo mundo começa com 0 de seguidores. Eita, rapaz. Quem hoje tem 1 milhão de seguidores começou com 0. Tamo junto. Bispo Jean, um abraço. Bispo Jean lá de Goiânia. Olha, eu sou muito grato ao Bispo Jean, Bispa Leila, amigos do coração. Que Deus abençoe. E quero agradecer aqui a audiência de cada pessoa. O vídeo da segunda-feira já está chegando a 300 visualizações, tá vendo? A gente começa assim, com 2 pessoas, com 3, com 4 e por aí vai. Tarefa de hoje, estudar sobre ROI. R-O-I, estudar sobre ROI. Rosana, entendeu um pouquinho agora sobre o que é ROI? E a pergunta que vai ficar na sua cabeça é o seguinte, te amo também, meu bispão, tamo junto. E a pergunta que fica para você pesquisar no Google aí, estuda sobre ROI, retorno sobre o investimento, ok? E amanhã eu vou falar sobre custo calculado e custo relativo. Como que você coloca o preço nas suas coisas? O que você está vendendo? E pare de vender tempo, comece a vender resultados. Tenha uma mente frutífera. Sabe qual é meu alvo? Trabalhar 4 horas por semana. 4 horas por semana. Já pensou nisso? Inclusive existe um livro sobre isso. Amanhã eu vou ver se eu consigo postar aqui esse livro que fala sobre trabalhe 4 horas por semana. Esse é meu alvo. E falando sobre empresas físicas,
eu não sou adepto a empresas físicas. Tudo que eu for fazer é infoprodutos. Infoproduto. Tudo digital. Eu somo tecnologia com informação. Tecnologia com informação. Tecnoinfo. Tecnoinfo. Ó, nem sei se existe essa palavra, mas é tecnoinfo. Um beijo. Fico aqui uma palavra para as famílias. Quero declarar que a sua família é uma bênção. Quero declarar que a sua família ela tenha muita paz, tenha muita alegria. 2020 é o ano da superação e você precisa entender que as coisas podem mudar. Ontem eu falei que crescer dói. Então coloque isso no seu coração, medita aí e eu quero deixar uma frase para você. Venda é emocional. Pegou? Venda é emocional. Cuide disso aqui que você arrebenta. Cuide disso aqui do seu cliente que você arrebenta. Pratique os 3Ds. Forte abraço aos bispos, apóstolos, pastores, pastoras, empresários, investidores. Ó, e a cada dia está melhorando aqui, né? Ó, faça como eu. Mete a cara e vai fazendo. E ao longo do caminho as coisas vão melhorando. Beijo no coração. Descansar um pouco.